arquivo sombrio. Os ecos que você ouve talvez não sejam apenas da sua imaginação. O que você faria se recebesse uma ligação do número de telefone de alguém que você mesmo viu sendo enterrado? Os eventos que estão prestes a conhecer aconteceram na histórica cidade de Mariana, Minas Gerais, onde um comerciante respeitado levou consigo um segredo que nem mesmo a morte conseguiu silenciar. As autoridades tentaram explicar como coincidência tecnológica, mas as evidências que permaneceram desafiam qualquer lógica. Antes de prosseguirmos, um aviso do Arquivo Sombrio. Esta narrativa contém elementos perturbadores baseados em registros telefônicos que talvez você deseje nunca ter conhecido. Joaquim Silva dos Santos tinha 62 anos quando seu coração parou de bater pela última vez. Proprietário de uma tradicional loja de ferragens no centro histórico de Mariana, ele era conhecido por toda a comunidade como um homem honesto, trabalhador e devotamente católico. Casado há 36 anos com Dolores, pai de 3 filhos já adultos, Joaquim representava tudo aquilo que a pequena cidade mineira valorizava: tradição, família e fé. Na manhã de 15 de março de 2022, Joaquim abriu sua loja como fazia há mais de 20 anos. O estabelecimento ficava em uma das ruas mais antigas da cidade, próximo à Igreja do Rosário, e atendia tanto moradores locais quanto turistas que visitavam as igrejas barrocas da região. Naquele dia, entretanto, algo estava diferente. Segundo relatos de vizinhos, Joaquim parecia inquieto, verificando constantemente seu telefone celular e olhando pela janela com uma frequência incomum. Por volta das 14 horas daquela terça-feira, Joaquim recebeu uma ligação. Os clientes que estavam na loja naquele momento relataram que ele atendeu o telefone normalmente, mas sua expressão mudou drasticamente durante a conversa. Sua pele ficou pálida, suas mãos começaram a tremer levemente, e ele repetia apenas: "Não pode ser", e "Isso não é possível". A ligação durou exatos 3 minutos e 42 segundos, conforme registrado posteriormente pela operadora. Joaquim desligou o telefone e permaneceu imóvel por alguns instantes, olhando fixamente para o aparelho. Em seguida, pediu desculpas aos clientes, fechou a loja mais cedo e caminhou lentamente em direção à sua casa, localizada a apenas 4 quarteirões dali. Segundo testemunhas, ele parecia estar em transe, como se tivesse recebido uma notícia devastadora. Às 17 horas e 20 minutos, Dolores encontrou seu marido caído no quintal de casa. Joaquim havia sofrido um infarto fulminante. O serviço de atendimento móvel de urgência chegou em menos de 15 minutos, mas não havia mais nada a ser feito. O comerciante foi declarado morto no local às 17 horas e 53 minutos. A notícia da morte súbita de Joaquim chocou toda a comunidade. Ele não tinha histórico de problemas cardíacos, praticava caminhadas regulares e havia feito exames médicos completos apenas 2 meses antes, todos com resultados normais. O médico legista que assinou o atestado de óbito não encontrou nada além de um infarto do miocárdio típico, sem sinais de violência ou intoxicação. O velório foi marcado para a quinta-feira, 17 de março, na tradicional funerária São José, localizada na rua principal da cidade. A escolha do local foi natural. Praticamente todas as famílias tradicionais de Mariana velavam seus entes queridos ali. O estabelecimento funcionava desde 1943, e seu proprietário, Senhor Benedito, conhecia intimamente todos os rituais e tradições locais. Durante os preparativos, Dolores insistiu que Joaquim fosse velado com suas melhores roupas: o terno azul marinho que usava nas missas dominicais, a camisa branca engomada e a gravata bordô que havia ganhado dela no último aniversário de casamento. No bolso do paletó, por tradição familiar, ela colocou o terço que pertencera à mãe de Joaquim, e no bolso da calça, seu telefone celular, um Samsung modelo Galaxy que ele havia comprado no ano anterior. O telefone no bolso do morto era uma tradição particular da família Santos. Joaquim sempre dizia que, na hora da partida, um homem deve levar consigo apenas aquilo que realmente importa: sua fé e seus contatos com quem ama. Era uma peculiaridade sua, mas a família respeitava e já havia feito o mesmo nos velórios dos pais e irmãos de Joaquim.
Na tarde de quinta-feira, a funerária começou a receber as primeiras visitas. O salão principal estava decorado com flores brancas e amarelas, as preferidas de Joaquim. O caixão, de madeira nobre com acabamento em bronze, ficava no centro da sala, cercado por velas e coroas de flores enviadas por amigos, clientes e conhecidos. A família se revezava ao lado do caixão, recebendo os pêsames e compartilhando memórias do comerciante querido. Foi então que algo completamente inesperado aconteceu. Às 21h15, enquanto aproximadamente 40 pessoas participavam do velório, um som familiar ecoou pelo salão silencioso. Era o toque característico do telefone de Joaquim, uma melodia simples que ele havia escolhido por considerá-la discreta. O som vinha claramente de dentro do caixão. Por alguns segundos, todos permaneceram imóveis, processando o que estavam ouvindo. O telefone tocou 4 vezes antes de cair na caixa postal. O silêncio que se seguiu era quase tangível. Dolores foi a primeira a reagir, aproximando-se do caixão com os olhos arregalados de incredulidade. "É o telefone do Joaquim", ela sussurrou, sua voz tremendo. "Está tocando dentro do caixão." O filho mais velho de Joaquim, Carlos Santos, de 32 anos, imediatamente tentou racionalizar a situação. "Mãe, deve ser algum engano. Telefones podem tocar mesmo depois que a linha é cancelada. Algum sistema automatizado, propaganda." Mas antes que pudesse terminar de falar, o telefone tocou novamente. Desta vez, o som durou ainda mais tempo. 7 toques completos antes de parar. As pessoas no velório começaram a se entreolhar, algumas fazendo o sinal da cruz, outras sussurrando orações. O clima na sala mudou drasticamente, de luto respeitoso para uma tensão quase palpável. Benedito, o proprietário da funerária, aproximou-se da família com evidente desconforto. Com mais de 40 anos de experiência em velórios, ele nunca havia presenciado algo semelhante. "Dona Dolores, talvez seja melhor removermos o aparelho", sugeriu discretamente. "Está causando constrangimento aos presentes." Dolores hesitou. Retirar o telefone significaria abrir o caixão, perturbar o descanso de seu marido. Mas a situação estava se tornando insuportável. Cada novo toque fazia as pessoas se afastarem, e alguns visitantes já haviam deixado o local visivelmente perturbados. Foi quando o telefone tocou pela 3ª vez naquela noite. E desta vez, alguém atendeu. O som da chamada sendo aceita ecoou pelo salão, seguido por alguns segundos de silêncio absoluto. Então, uma voz familiar começou a falar. Era a gravação da caixa postal de Joaquim, reproduzindo sua própria voz. "Oi, você ligou para o Joaquim. No momento não posso atender, mas deixe seu recado que eu retorno assim que possível." O impacto daquelas palavras, vindas literalmente do além, foi devastador. Várias pessoas começaram a chorar, outras saíram correndo da funerária. A própria Dolores desmaiou nos braços do filho, que estava pálido como o próprio pai no caixão. Mas o mais perturbador ainda estava por vir. Após o fim da mensagem de caixa postal, uma voz começou a deixar um recado. E essa voz era idêntica à de Joaquim, falando em um sussurro quase inaudível. "Dolores, Carlos, eu preciso falar com vocês. Não desliguem." O que você faria se ouvisse a voz de um ente querido falecido, deixando uma mensagem em seu próprio telefone, pedindo para não desligar? Carlos Santos não conseguiu dormir naquela noite. Após o incidente na funerária, ele havia insistido para que o telefone do pai fosse removido do caixão. Mas a imagem daqueles momentos permanecia gravada em sua mente como ferro em brasa. A voz que ouvira deixando o recado era inconfundivelmente de Joaquim. A mesma entonação, o mesmo sotaque mineiro suave, a mesma forma particular de pronunciar o nome da esposa. Na manhã seguinte, sexta-feira, 18 de março, Carlos decidiu investigar por conta própria. Como gerente de uma pequena empresa de tecnologia em Belo Horizonte, ele tinha conhecimento suficiente sobre telefonia para tentar encontrar uma explicação lógica. Sua primeira parada foi na loja da operadora, onde solicitou o relatório detalhado das chamadas recebidas pelo número de seu pai. A atendente, uma jovem de aproximadamente 25 anos chamada Fernanda, inicialmente foi prestativa, mas sua expressão mudou quando verificou o sistema. Ela franziu a testa,
digitou alguns comandos no computador e chamou o supervisor. Senhor Carlos, disse o supervisor, um homem de meia idade com evidente desconforto. Há algumas irregularidades no registro deste número. Segundo nosso sistema, a linha foi cancelada automaticamente ontem às 18 horas, 1 hora após o horário registrado do óbito em nosso banco de dados. Mas o quê? Carlos perguntou, sentindo um aperto no peito. Mas nosso sistema registra chamadas recebidas neste número após o cancelamento. 11 ligações entre as 21 e as 22 horas de ontem. Todas elas originadas do próprio número. Carlos sentiu o mundo girar ao seu redor. Como assim originadas do próprio número? Significa que, segundo nosso sistema, o telefone do seu pai estava ligando para ele mesmo. É tecnicamente impossível, senhor. O supervisor imprimiu o relatório detalhado e entregou a Carlos. Os dados eram perturbadores. 11 chamadas, cada uma com duração entre 30 segundos e 2 minutos. Todas originadas e recebidas pelo mesmo número. A última chamada havia sido registrada às 22 horas e 7 minutos, exatamente quando eles estavam removendo o telefone do caixão. Carlos deixou a loja da operadora mais confuso do que quando chegou. Decidiu então procurar o telefone que havia sido removido do caixão. Dolores o havia levado para casa e o colocado na mesa de cabeceira, onde Joaquim costumava deixá-lo todas as noites. Quando chegou à casa dos pais, Carlos encontrou a mãe na cozinha, preparando café para os parentes que viriam para o enterro. Dolores estava visivelmente abalada, com olheiras profundas e as mãos tremendo ligeiramente. "Mãe, preciso ver o telefone do papai", Carlos disse delicadamente. Dolores parou de mexer o café e o encarou com olhos marejados. "Filho, aquele telefone, alguma coisa não está certa. Desde que trouxe ele para casa, tenho a sensação de que alguém está me observando." "Mãe, são apenas os nervos. Você passou por um choque terrível ontem." "Não, Carlos. Eu sei a diferença entre nervosismo e... Isso. Aquele aparelho está diferente. A tela fica acendendo sozinha. Às vezes ouço ele vibrando, mas quando vou ver, não tem nenhuma mensagem." Carlos pegou o telefone na mesa de cabeceira. O aparelho estava desligado, mas quando pressionou o botão de energia, algo estranho aconteceu. Normalmente o telefone levaria alguns segundos para inicializar, mas desta vez a tela acendeu instantaneamente, mostrando a tela inicial como se tivesse sido usado minutos antes. Ao verificar o histórico de chamadas, Carlos descobriu algo que fez seu sangue gelar nas veias. Havia registro de uma chamada realizada naquela madrugada, às 3 horas e 33 minutos, com duração de 1 minuto e 57 segundos. O número chamado era o próprio número de Carlos. "Isso não pode estar acontecendo", ele murmurou verificando seu próprio telefone. Não havia nenhum registro de chamada recebida naquele horário. Havia dormido profundamente e não ouvira tocar. Carlos decidiu testar uma teoria. Ligou para o número do pai usando seu próprio telefone. Para sua surpresa, a chamada completou normalmente, tocando no aparelho que estava em suas mãos. Mas quando atendeu, ouviu apenas silêncio do outro lado da linha, seguido por um som que o fez seus pelos se arrepiarem. Uma respiração lenta e pesada, como se alguém estivesse dormindo profundamente. Desligou imediatamente e checou novamente os registros. A chamada que havia acabado de fazer aparecia normalmente no histórico, mas logo abaixo surgiu outro registro. Uma chamada de 1 minuto e 15 segundos, realizada do número do pai para o número do pai, no exato horário da ligação que ele havia acabado de fazer. Durante o enterro, realizado no cemitério municipal de Mariana, Carlos manteve o telefone do pai em seu bolso, verificando-o discretamente. O aparelho permaneceu silencioso durante toda a cerimônia, mas ele notou que a bateria, que estava em 15% pela manhã, agora marcava 87%, como se estivesse sendo carregada por uma fonte invisível. Após o sepultamento, Carlos decidiu levar o telefone para sua casa em Belo Horizonte. Precisava de tempo e privacidade para investigar mais profundamente. Despediu-se da mãe prometendo voltar no fim de semana e dirigiu às 2 horas até a capital mineira com o telefone do pai, no banco do passageiro. Naquela noite, em seu apartamento no bairro Savassi, Carlos conectou o telefone a seu computador e começou a analisar os arquivos armazenados. O que encontrou o deixou completamente perturbado.
Havia dezenas de arquivos de áudio gravados nos últimos 3 dias, todos posteriores à morte de Joaquim. Os arquivos tinham nomes estranhos como chamada para casa.wav, mensagem para Carlos.wav e último recado.wav. Quando reproduziu o primeiro arquivo, ouviu novamente a voz de seu pai, mas desta vez a qualidade era diferente, como se estivesse falando de muito longe ou de dentro de um espaço confinado. Carlos, meu filho, sei que você vai encontrar essas mensagens. Preciso que você entenda que nem tudo termina quando o coração para de bater. Há coisas que eu descobri, coisas que não posso deixar passar. A gravação continuava por mais 2 minutos, com Joaquim falando sobre segredos enterrados e verdades que precisam ser reveladas. Mas o mais perturbador era o tom de voz. Havia uma urgência, quase desespero, que Carlos nunca havia ouvido em vida. Assim como o protagonista buscava respostas naquele momento, convido você a se inscrever agora no Arquivo Sombrio e ativar o sino. Só assim você não perderá os próximos capítulos dessa jornada pelas sombras que muitos preferem ignorar. E me diga nos comentários, você já sentiu aquela sensação de estar sendo observado quando está sozinho? À meia-noite daquele dia, o telefone de Carlos tocou. Na tela, aparecia o nome Papai e o número que ele conhecia de cor. Com o coração acelerado, ele atendeu. Alô? Silêncio por alguns segundos. Então a voz familiar e impossível. Carlos, meu filho, finalmente consegui ligar para você diretamente. O que aconteceria se aquela voz, agora falando diretamente através da linha telefônica, revelasse segredos que mudaram completamente tudo o que Carlos pensava saber sobre a morte de seu pai? Carlos segurou o telefone com mãos trêmulas, incapaz de desligar. A voz de Joaquim continuava do outro lado da linha, clara e inconfundível. Mas havia algo diferente nela. Uma qualidade etérea, como se estivesse falando através de um filtro de sonho. Filho, sei que está confuso, sei que deve estar pensando que enlouqueceu. Mas precisa me ouvir com atenção, porque não temos muito tempo. Pai, como isso é possível? Você está morto. Eu vi seu corpo sendo enterrado hoje. A morte não é o fim, Carlos. É apenas uma mudança de estado. Mas não é sobre isso que preciso falar com você. É sobre o motivo pelo qual morri. Carlos sentou-se pesadamente no sofá de seu apartamento. A realidade parecia estar se desfazendo ao seu redor como areia entre os dedos. Aquela ligação que recebi na loja na terça-feira não foi de uma pessoa viva, foi dela. Ela conseguiu chegar até mim primeiro. De quem você está falando, pai? Da Helena. Helena Carvalho. O nome atingiu Carlos como um soco no estômago. Helena Carvalho havia sido encontrada morta em sua casa há exatos 6 meses, vítima aparente de um infarto súbito. Ela era cliente da loja de ferragens de Joaquim há mais de 10 anos. Uma senhora viúva de 70 anos que vivia sozinha, em uma casa antiga no centro histórico. Pai, a Helena morreu em setembro do ano passado. Sim, e ela descobriu a verdade. Por isso teve que morrer. Por isso eu tive que morrer. E por isso você está em perigo agora. A linha ficou em silêncio por alguns segundos, exceto por um som estranho, como se houvesse vento soprando do outro lado, ou água corrente muito distante. Helena descobriu sobre os terrenos, Carlos, sobre as escrituras falsas, sobre o dinheiro desviado da prefeitura. Ela tinha documentos que comprovavam tudo. Carlos conhecia vagamente a história. Havia rumores há anos sobre irregularidades na venda de terrenos históricos em Mariana, envolvendo figuras políticas locais e empresários. Mas nunca imaginou que seu pai pudesse estar envolvido. Joaquim Silva dos Santos não era apenas um comerciante honesto, meu filho. Ele era o homem que falsificava as escrituras. Tinha acesso aos documentos antigos através da loja. Conhecia os proprietários. Sabia quais terrenos estavam abandonados. Durante 15 anos, ele ajudou a roubar terras que valiam milhões. Não, isso não pode ser verdade. Helena descobriu porque um dos terrenos que venderam era da família dela. Um sítio que pertencia aos Carvalhos há 4 gerações. Quando foi verificar a documentação para doá-lo à igreja, descobriu que oficialmente havia sido vendido para a prefeitura em 1998. Mas ela nunca assinou nada. Carlos começou a entender a dimensão do que estava ouvindo. Seu pai não era a vítima inocente que todos pensavam. Era parte de um esquema de corrupção que havia causado a morte de pelo menos uma pessoa.
A ligação que recebi na loja foi da Helena, Carlos. Ela conseguiu encontrar um meio de se comunicar do além para me confrontar. Disse que eu não teria paz enquanto não confessasse tudo. Disse que viria me buscar naquela tarde. E foi o que aconteceu. Meu coração parou quando a vi entrando no quintal de casa. Helena Carvalho exatamente como era em vida, mas com os olhos. Os olhos não eram mais humanos. Eram completamente negros como poços sem fundo. Ela simplesmente apontou para mim e senti meu peito se fechar. A ligação começou a apresentar interferências, como se a conexão estivesse se enfraquecendo. Pai, por que está me contando isso? O que quer que eu faça? Precisa encontrar os documentos, Carlos. Estão escondidos no porão da loja, atrás da parede de tijolos onde costumávamos guardar as ferramentas antigas. Precisa entregá-los às autoridades. É a única forma de quebrar o ciclo. Que ciclo? Helena não era a primeira. Nos últimos 6 meses, todas as pessoas que descobriram sobre o esquema morreram de infarto. O médico, o cartorário, o vereador que investigava, todos tiveram ataques cardíacos súbitos. Mas eles não pararam por aí. Estão voltando, Carlos. Estão voltando para cobrar justiça. Carlos sentiu um frio sobrenatural tomar conta de seu apartamento. Olhou ao redor e percebeu que sua respiração estava formando pequenas nuvens de vapor, como se a temperatura tivesse despencado drasticamente. Ela está aqui, filho. Helena está aqui comigo agora. Diz que você tem 3 dias para encontrar os documentos e entregá-los à Polícia Federal. Se não fizer isso, a ligação foi interrompida abruptamente. Carlos ficou olhando para o telefone mudo em sua mão, processando tudo o que havia acabado de ouvir. Será que estava realmente conversando com o espírito de seu pai? Ou estava tendo um colapso nervoso? Na manhã seguinte, sábado, Carlos dirigiu de volta para Mariana. Precisava verificar se a história sobre os documentos escondidos era real. Se encontrasse algo no porão da loja, seria a confirmação de que a ligação não havia sido produto de sua imaginação perturbada. A loja de ferragens permanecia lacrada desde a morte de Joaquim. Carlos usou a chave reserva que sempre ficava com a família e entrou no estabelecimento silencioso. Tudo estava exatamente como seu pai havia deixado na terça-feira. Ferramentas organizadas, produtos nas prateleiras, a antiga caixa registradora fechada. O porão da loja era um espaço pequeno e úmido, usado principalmente para armazenamento. Carlos desceu as escadas rangentes com uma lanterna, procurando pela parede de tijolos mencionada por Joaquim. No fundo do porão, atrás de caixas empoeiradas e ferramentas enferrujadas, encontrou uma parede que parecia ter sido construída posteriormente. Os tijolos eram de um tom ligeiramente diferente do restante. Com uma marreta que encontrou no local, Carlos começou a derrubar a parede. Após 20 minutos de trabalho, abriu um buraco grande o suficiente para passar. Do outro lado, havia um pequeno espaço secreto onde encontrou uma caixa de metal contendo dezenas de documentos, plantas antigas de terrenos, escrituras com assinaturas visivelmente falsificadas e anotações manuscritas detalhando valores e datas. Os documentos confirmavam tudo o que a voz de Joaquim havia revelado. Havia um esquema elaborado de falsificação de escrituras que havia funcionado por mais de uma década, envolvendo terrenos históricos valiosos em Mariana e outras cidades da região. O prejuízo estimado ultrapassava os 5 milhões de reais. Carlos fotografou todos os documentos com seu telefone e os colocou em uma sacola plástica. Estava pronto para sair quando ouviu um som que fez seu sangue gelar. Passos lentos descendo as escadas do porão. Apagou a lanterna imediatamente e se escondeu atrás das caixas. Os passos continuaram descendo, um degrau de cada vez, com uma cadência deliberada e antinatural. Quando chegaram ao pé da escada, pararam completamente. Carlos prendeu a respiração, tentando não fazer nenhum ruído. Foi quando ouviu uma voz familiar, a voz de uma mulher idosa que conhecera durante anos como cliente da loja. Joaquim fez a coisa certa ao contar para o filho, mas ainda não é suficiente. Era Helena Carvalho. Carlos tinha certeza absoluta, embora a mulher tivesse morrido há 6 meses. Sua voz tinha a mesma qualidade etérea que notara na ligação de seu pai, como se estivesse falando através de camadas de realidade. Carlos Santos, ela continuou, claramente sabendo que ele estava ali. Você tem 2 dias. 2 dias para entregar tudo à polícia. Se não fizer isso, juntará-se a nós. E acredite, a passagem não é nada agradável.
Os passos recomeçaram, mas desta vez, subindo as escadas. Carlos esperou até ter certeza de que estava sozinho antes de sair de seu esconderijo. Quando finalmente subiu do porão, encontrou a loja exatamente como havia deixado, mas com uma diferença perturbadora. Todas as ferramentas que estavam organizadas nas paredes haviam caído no chão, como se um terremoto tivesse atingido apenas o interior do estabelecimento. Carlos não perdeu tempo. Saiu da loja, trancou tudo e dirigiu diretamente para a sede da Polícia Federal em Belo Horizonte. Entregou todos os documentos, fez um depoimento detalhado e forneceu as fotografias como evidência. Os agentes ficaram impressionados com a quantidade e qualidade das provas, prometendo iniciar uma investigação completa imediatamente. Naquela noite, em seu apartamento, Carlos aguardou ansiosamente. Se tudo o que havia vivido nos últimos dias fosse real, as ligações deveriam parar. Se fosse produto de sua mente perturbada, provavelmente continuaria tendo alucinações. À meia-noite em ponto, seu telefone tocou. O nome Papai apareceu na tela mais uma vez. Carlos atendeu com o coração acelerado. Obrigado, meu filho. Você fez a coisa certa. A voz de Joaquim soava diferente desta vez, mais leve, como se um peso enorme tivesse sido removido. Pai, tudo isso realmente aconteceu? Você realmente está falando comigo do além? Algumas perguntas é melhor deixar sem resposta, Carlos. O importante é que a justiça foi feita. Helena e os outros finalmente podem descansar em paz. E você, pai? Eu também. Meus erros foram corrigidos. E agora posso seguir em frente. A ligação foi encerrada, e Carlos nunca mais recebeu uma chamada do número de seu pai. 6 meses depois, a investigação da Polícia Federal resultou na prisão de 12 pessoas, incluindo 3 vereadores, 2 funcionários da prefeitura e um juiz aposentado. O esquema de falsificação de escrituras havia operado por 16 anos, causando prejuízos estimados em mais de 8 milhões de reais aos cofres públicos e às famílias proprietárias dos terrenos. A investigação também revelou algo perturbador. Nos 6 meses anteriores à morte de Joaquim, 7 pessoas envolvidas no esquema haviam morrido de problemas cardíacos súbitos. Todos eles investigados ou processados por Helena Carvalho antes de sua própria morte misteriosa. Carlos nunca soube se as ligações que recebeu eram reais ou produto de um estresse psicológico extremo que, coincidentemente, o levou a descobrir a verdade sobre os crimes do pai. O telefone de Joaquim foi enterrado junto com os documentos do caso e nunca mais tocou. Mas às vezes, principalmente à meia-noite, Carlos ainda sente vontade de verificar seu próprio telefone, apenas para ter certeza de que não há nenhuma chamada perdida de um número que oficialmente não existe mais. Se esta história despertou seus próprios medos internos, deixe seu like como reconhecimento das sombras que agora compartilhamos. Compartilhe com aqueles que, assim como você, precisam saber que algumas histórias do Arquivo Sombrio não são apenas histórias. Nos vemos no próximo relato. Se você tiver coragem de voltar, pense por um momento. E se aquele toque do seu telefone no meio da madrugada não for engano ou propaganda? E se for alguém tentando lhe contar algo que você precisa saber, mesmo que essa pessoa não faça mais parte do mundo dos vivos?